Olá meus amigos, tudo bem com você? Hoje nós vamos para a oitava parte desse estudo, é a última parte que vai mostrar algumas coisas que eu venho prometendo desde lá da quarta parte para falar de Oséias. Mas é como se diz, né, irmãos, eu deixei o melhor para o final, a melhor parte, né? O melhor vinho para o final da festa, ok? Vamos alegrar hoje com esse vinho. Depois que a gente terminar esse estudo do plano de Deus para a salvação, que é a restauração das duas casas de Israel, Efraim e Judá, em Cristo, nós vamos fazer uma série de outros vídeos, mais estudos, e agora, já depois desse, terminando esse aqui, nós vamos estudar as festas do povo de Deus. Com essa parte de tão grande amor de Deus por nós, que nos aceitou, mesmo a gente não sendo povo, sujo dos nossos pecados. A gente vai, depois que entendemos isso agora, nós vamos olhar para as festas, né? Tudo aquilo que Deus fez literalmente no passado, de uma forma como uma sombra das coisas futuras que havia de vir. Tá bom? Mas vamos então, como se diz, para a cereja do bolo. Ok, irmãos? Vamos falar sobre a graça salvadora a todos os que creem. A promessa da restauração das duas casas de Israel demonstra a graça, perdão ali pelo erro, e o amor de Deus para com o seu povo. Vamos conferir nas principais profecias se essa promessa também diz respeito a nós. Como se precisasse, mas vamos conferir, né? Da boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra vai ser aceita, né? Também diz respeito a nós, gentios, que foram salvos através da fé em Jesus. Vamos para Oséias. É a cereja do bolo, é Oséias, irmão. O nome Oséias, lembra que é Josué, no original é Josué, que é o mesmo nome no original em hebraico que é Jesus, né? Tem vários modos de falar, mas significa salvação. Amém? No caso, Oséias, né? Vamos ver então aqui, irmãos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Ebeere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Você lembra quem é esse Jeroboão? Jeroboão significa, né? O povo contenderá. Era o nome daquele efraimita que se rebelou junto com o povo por causa da opressão que o rei Roboão fazia, amplificando a opressão que Salomão fez. Por isso ele perdeu o reino também, né? Então a palavra que Deus mandou, já vê o versículo 1 de Oséias, já é sensacional, porque essa palavra foi dirigida a ele nos dias desses reis, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que era rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, reino do norte, né? O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Estranho isso. Deus mandando o homem casar com uma prostituta, e ainda mais o profeta. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Por que será que Deus fez isso? Aqui ele explica, né? Ele precisava que o profeta casasse com uma prostituta, porque os filhos de Israel se prostituíram. Que tipo de prostituição?
Eles trocaram Deus, eles adulteraram, né? Adultério, prostituição, fornicação. Adultério é a traição que se dá quando o casal é casado, há um casamento, e um deles trai esse adultério. Prostituição a gente entende apenas como quando alguém vende o próprio corpo, né? Sem casamento algum, ele vende. E fornicação é quando há um relacionamento sem o casamento correto, digno, né? Até que a morte os separe. Né? E o povo tinha cometido isso. Eles estavam casados com Deus pela aliança que Deus fez com Moisés. Aliança, casamento, testamento. Que Deus fez com Moisés lá na saída do Egito, o povo estava casado com Deus. Mas eles se prostituíram muito. E chegou um momento na divisão das tribos que Deus já não suportou mais. E não que Deus foi pego de surpresa e disse assim, não, esse povo não dá mais, já dei tanta chance, chega, quero nem saber o que vai acontecer. Não isso. Mas estava dentro da vontade dele. Era da vontade de Deus, não que o povo errasse, mas que através dos erros que Deus sabia que o povo ia cometer, espalhasse a semente dele em toda a terra. Amém? Maravilha, irmãos. Por isso ele chama uma prostituta, chama um profeta para casar com uma prostituta. Vamos lá. Versículo 4. E disse-lhe o Senhor, ela deu um filho para o profeta, né? O primeiro filho. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Gisrael, que eu botei ali a tradução de Gisrael, é Deus semeia. Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Casa de Israel, lembra que é Jeroboão. Amém? Versículo 5. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Israel, e tornou ela a conceber. Então ela deu o primeiro filho, ela concebeu o primeiro filho, né? Teve o primeiro filho de Israel, que é Deus semeia, e tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E Deus disse, põe-lhe o nome de Loruama, não misericórdia, que é sem misericórdia. Talvez na tua Bíblia vai estar escrito não amada, mas no original é Loruama. Lo é não, Ruama é misericórdia. Isso no original no hebraico, né? É o jeito que a gente lê aquelas letras hebraicas lá bem complicadas. Porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Efraim, que é casa de Israel, no reino de Jeroboão, em diante. Deus falou, eu não tenha mais um filho com a prostituta, Oséias. E ela concebeu e teve uma menina, e chamou ela de não misericórdia. Por quê daria esse nome para a menina? Porque eu não terei mais misericórdia do povo da casa de Israel. Por quê? Porque eles se prostituíram. Não esquece de Israel, que é o primeiro filho, Deus semeia, tá? Deixa isso gravado na mente. Se puder anotar, se você está vendo o vídeo mais tranquilo em casa, anota aí para não esquecer. De Israel, Deus semeia. Loruama, ou Loruxamá, depende, tem gente que fala diferente. Botei aqui Loruama mesmo. Não misericórdia, sem misericórdia. Tem a tradução que fala desfavorecida. Não vou pegar aqui, mas talvez na tua Bíblia ali está desfavorecida. Porque é sem misericórdia, não terá mais favor de Deus, né? Verso 8. E depois de haver desmamado a Loruama, a não amada, sem misericórdia, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami.
Lo é não, Ami é povo, não meu povo. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Mas não era povo? Era povo. Eles estavam casados com Deus pela aliança feita no deserto. Mas eles adulteraram, irmãos. Eles se prostituíram após outros deuses. Eles colocaram dentro do templo de Deus abominação. Imagens feitas por mãos humanas que Deus abomina na palavra. E eles serviram a esses deuses, e Deus olhou eles fazendo isso e entendeu isso como prostituição. Por isso, vocês não são mais meu povo, e eu não serei mais o vosso Deus. Que dor, hein? Vamos lá. Todavia os filhos de Israel será como a areia do mar. Olha a promessa para Abraão. Aqui atrás na tela, não sei se dá para você ver, tem a areiazinha do mar e as estrelas do céu. Dá para ver aqui? Não sei se dá para ver ali. Os filhos, Deus falou para Abraão: Abraão, a tua descendência será como a areia do mar. Depois ele diz: a tua descendência também será como as estrelas do céu, descendência terrena e descendência celestial. Aqui ele está falando da terrena. Ó. Todavia os números dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, ali mesmo, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então aqui acontece o quê? Quando Israel, que é Efraim, a casa de Jeroboão, né? Casa de José, pai de Efraim, patriarca de Jeroboão, quando eles tivessem se espalhado pelo mundo todo e eles tivessem se tornado como a areia do mar, que não se pode medir nem contar-se, o que vai acontecer? Acontecerá que no lugar, aqui ó, onde se lhes dizia, não sois meu povo, voltando, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Na palavra de Deus aqui diz que os filhos de Israel, a casa de Israel, Efraim, não são mais povo. Mas agora, no fim, no mesmo lugar diz, vocês são filhos do Deus vivo. Amém? Continuando. E os filhos de Judá, reino do sul, né? E os filhos de Israel, juntos, olha aquela promessa que Deus fez através do profeta Ezequiel. Casa de Efraim e casa de Judá. As duas forcas serão uma só na minha mão. As varas, né? Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Olha a congregação aqui, ó. É o juntamento. E constituirão sobre si, sobre as duas casas, uma só cabeça. Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Ou cabeça, né? E subirão da terra, meu irmão, porque grande será o dia de Israel. Veja só, subir da terra é a colheita do trigo. Deus semeia. A gente vai ver aqui, né? Então nos perguntamos, qual é esse dia que Deus semeia? A resposta está no Evangelho de João, no contexto em que gentios, gregos, queriam ver Jesus. Não vamos ler todo o contexto, você lê lá João 12, mas eu quero voltar aqui para você entender que quando os dois estiverem unidos, quando Efraim e Judá, os filhos de Judá e os filhos de Israel, estiverem unidos num só corpo, que não estão hoje, que não estão, eles vão se juntar e eles subirão da terra, como a colheita do trigo. E, irmão, é nesse dia que se cumpre o que Jesus falou, que por ocasião da ceifa, lembra do joio e do trigo? Que o inimigo plantou o joio no meio do trigo.
parece trigo, mas não é. Tem pessoas no meio do corpo de Cristo que parecem de Cristo, mas não são, mentem. No dia em que o povo estiver unido, judeus e gentios juntos, eles vão ter só uma cabeça que é Cristo e eles subirão da terra, como a colheita do trigo. E para quem vai estudar com a gente as festas, essa colheita do trigo, que é a ressurreição dos mortos ou o arrebatamento, que é a transformação do corpo mortal, corruptível, em um corpo incorruptível, 1 Coríntios 15, né? É a festa das primícias, irmão. Mas isso aí fica para o estudo das festas, que daí a gente vai analisar com detalhes cada festa daí. Não com todos os detalhes, mas a gente vai analisar. E grande, porque grande será o dia que Deus semeia. De Israel e Deus semeia, né? Então vamos ver aqui João capítulo 12, verso 23. E Jesus lhes respondeu dizendo, estou indo bem fora, não estou pegando o contexto todo para não ficar muito longo o vídeo, né? Mas leia lá o capítulo 12 todo, né? Os gregos vieram ver Jesus, eles queriam ver Jesus e de repente Jesus responde isso aqui, ó, que parece que não tem sentido, mas tem para quem entende a separação das tribos, né? E a reunificação. E Jesus lhe respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo, Jesus, caindo na terra, ele veio a essa terra, não morrer, ele tinha que morrer na cruz, fica ele só teria Jesus e o Pai. Mas se Jesus morrer por nós, que ele já morreu, ele dá muito fruto, e muito fruto é Efraim. Claro que aqui foi escrito em grego, João escreveu em grego, mas o que Jesus falou lá, muito fruto, ele falou Efraim. Mas se morrer, será duplamente frutífero. Graças a Deus. Glória a Deus, é maravilhoso, hein? Jesus disse isso um dia antes da festa da Páscoa, dia em que em um ano para frente, ele morreria na cruz, seria semeado na terra, no sepultamento, né? Através da morte e ressurreição de Cristo, o Pai mostrou ter misericórdia dos dois povos, judeus e gentios. E tudo já estava no seu plano desde o princípio, passando pelas promessas feitas aos patriarcas. Aí volta lá no primeiro dia, primeira parte do estudo, irmão. Vai lá e escuta de novo. Se você esqueceu, vai lá de volta. Vamos lá. Olha a declaração de amor por Efraim, casa de Israel. Gentios no mundo, sem Deus. Olha a declaração. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? São cidades circunvizinhas de Sodoma e Gomorra. Te poria como Zeboim, que também foram destruídas, né? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões a uma se acendem. Ah, meu irmão, só para quem conhece Deus sabe o que é sentir essa compaixão. O amor pelo próximo, como Deus também amou a casa de Israel, mesmo sem eles merecer, né? Nós. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Onde é que nós estamos mesmo? Oriente e Ocidente. Será que tem a ver? Pois quando Cristo nos chamou, nós fomos para Ele. O Pai nos chama para voltar para Ele. E acontecerá naquele dia, voltando para o capítulo 2, 21, e acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus e esses atenderão à terra, e a terra atenderá ao trigo e ao mosto, e ao azeite
e estes a atenderão a Gisrael. Engraçado que na tradução eles colocam de Israel, eles não traduzem daí. Mas poderia traduzir aqui. E a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes atenderão a Deus semeia. Aí no fim, depois ele diz aí, e é isso aqui é Gisrael que está lá no original. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. Isso aqui não está na Bíblia, eu só botei. Não misericórdia é Lohuama, ou Roxuama, Lohuxamá. E eu direi àquele que não era meu povo, Israel, vós não sois meu povo. E eu direi, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Como também diz em Oséias, olha o que Romanos, olha o que Paulo pregava, irmãos. Que profeta Paulo estava pregando aqui? Que profeta iluminou o entendimento de Paulo? Como também diz Oséias, chamarei meu povo, olha Paulo, está repetindo. Chamarei meu povo ao que Loami, ao que não era meu povo. Na mente do Paulo estava Loami, Paulo falava hebraico. Mas aqui ele escreveu em grego. E a amada, a Ruama, ou Ruxamá, aqui não era amada. E Ruama, aqui Lohuama. Meu irmão, Deus nos aceitou com os nossos pecados todos diante dele. Ele disse, venha a mim como estais e eu vos aliviarei. Falei que essa seria a principal parte do estudo, hein? A cereja do bolo, irmão. E sucederá, olha Paulo falando a Oséias, que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, casa de Israel, Efraim. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará, né? Deus espalhou, mas não é porque essa semente foi espalhada e está por todas as nações que todos vão ser salvos. Era a vontade de Deus. Mas é só quem aceita o Senhor Jesus. Marcos 16, né? Quem crer e for batizado, crendo, né? Será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, aquelas cidades ali próximas, né? E teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça, quer dizer, não praticavam a lei, alcançaram a justiça? Quem é que praticava a lei? Completa, as festas, tudo. Tem um de nós, né? E pior que tem uns que querem se justificar hoje em dia, praticando uma ou outra coisa da lei. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, né, da lei, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Isaac, né? Abraão teve Isaac pela fé. Ele creu e nisso Deus imputou a ele justiça. Isso, a fé de Abraão foi imputada a ele como justiça. Abraão não cumpriu a lei. Ele obedeceu a Deus pela fé
Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Israel aqui está falando que é Judá, porque os gentios, Efraim, não são mais, no Novo Testamento, não são mais chamados de israelitas, são só chamados de gentios, porque não são mais povo, só judeus ficaram chamados de israelitas, né? Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião, no monte, no reino de Deus, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crer, que nela crer, que crer nela, não será confundido. Finalizando então, irmãos, somos povo de Deus, Israel que alcançou misericórdia sem merecer misericórdia, que não era mais Israel. Nós estávamos separados da comunidade de Israel, estávamos longe, mas através de Cristo Ele nos trouxe perto. E no fim, as duas casas estarão juntas eternamente com o Senhor. Há de se completar ainda a igreja, que não está completa. Amém, amigos? Compartilhe esse vídeo. Finalizamos aqui então o estudo do plano de Deus da salvação, restauração das duas casas de Israel. E agora eu vou botar alguns vídeos curtos, um ou dois vídeos, uns dois ou três vídeos curtos talvez, não sei quantos, chamando para esse estudo aqui, ok? Você que está acompanhando, você vai compartilhar aqueles vídeos menor, que eu vou dar uma resumida em tudo isso aqui para acender a vontade das pessoas em fazer esse estudo completo daí, ok? Vai estar esse estudo aqui detalhado, e olha que a gente não foi tão a fundo assim. Eu procurei sempre fazer vídeos aí de mais ou menos meia hora, para não ser tão cansativo de ver, mas o próximo vídeo que a gente vai gravar aqui vai ser um resumo de tudo isso, 5, no máximo 10 minutos, para acender a vontade das pessoas em ler essas coisas e participar do estudo, né? Ver os vídeos para ver se aquilo que eu vou falar é verdade. E comprovamos, irmãos. Amém? Que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo.